Meus amados irmãos, a ressurreição de Cristo é o principal evento da fé cristã. Sem ela, a nossa fé é vã. A nossa pregação seria inútil. A nossa esperança vazia. Nosso testemunho seria falso. Nossos pecados não seriam perdoados. Seríamos os mais infelizes de todos os homens. Quem disse isso foi o próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 14 a 19. Sendo a ressurreição o principal evento da fé cristã, não é à toa que essa doutrina ela é atacada e atacada desde o início do cristianismo. Os soldados foram subornados para informarem que Jesus Cristo, que o seu corpo tinha sido roubado pelos discípulos. Você pode depois conferir isso no capítulo 28 de Mateus, do verso 11 ao verso 15. Na contemporaneidade, meus irmãos, tivemos o liberalismo teológico. O que é um liberalismo teológico? O que se trata? O liberalismo teológico trata-se de um movimento que nasceu dentro do protestantismo, dentro da igreja evangélica. E a sua produção ocorreu no final do século XIX e início do século XX. Esse movimento tinha como objetivo dialogar com a ciência, dialogar com a academia. E nessa tentativa de dialogar, de fazer a religião ser relevante em um tempo de iluminismo, da razão como sendo o centro de todas as coisas, o liberalismo teológico propôs uma análise crítica da fé, assim como também uma análise racionalista. O problema é que o liberalismo teológico, ele relativizava a autoridade da Bíblia e também, consequentemente, os seus milagres. Os pressupostos do liberalismo teológico são terríveis para os fundamentos da fé cristã, pois eles negavam, isso teólogos evangélicos protestantes negavam a intervenção de Deus na história. A ressurreição de Jesus, os milagres, tudo isso era contado de uma maneira como se fossem mitologia, coisas míticas, ou seja, eles não acreditavam na realidade histórica dos acontecimentos miraculosos da Bíblia. É como se eles pensassem da seguinte maneira: eu não vejo o mar se abrindo constantemente, então aquilo não aconteceu de fato. Ora, eu não vejo o morto ressuscitando constantemente, então não houve uma ressurreição física e real. Com isso, o liberalismo teológico atacava o centro da fé cristã. E todas as igrejas cujos pastores adotaram o liberalismo teológico e ensinaram isso para a comunidade, essas igrejas faliram praticamente. É só você olhar para muitas igrejas evangélicas na Europa, muitas igrejas evangélicas nos Estados Unidos que foram fechadas e também viraram museu, viraram qualquer outra coisa, menos igreja. Porém, o texto que nós acabamos de ler aqui, o texto fala da ressurreição, não como algo que tem a ver apenas com a imaginação ou com a experiência subjetiva dos discípulos. Porque o liberalismo teológico dizia o seguinte: olha, Cristo não ressuscitou verdadeiramente. Ele está vivo na fé do povo. Ele está vivo todas as vezes que a mensagem de Jesus ela é contada. Então ele está vivo na experiência de cada um. Eles negavam a ressurreição como uma realidade. O problema é que o cristianismo se fundamenta em eventos que se deram na história, do Deus com seus atos salvadores na história dos homens. E nesse sentido, nesse aspecto, o texto que nós lemos fala de uma ressurreição que se deu no tempo e no espaço. E é por isso, irmãos, que eu quero convidá-los, de uma forma muito objetiva nessa noite, a meditar no tema a ressurreição de Jesus. Nós vamos tirar aqui 3 lições sobre o que a ressurreição de Jesus tem a nos dizer. A primeira está no verso de número 9. Olha o que está no verso 9, eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta.
pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. O primeiro ponto é que a ressurreição de Jesus é objeto central da fé cristã. Mas antes de eu falar da ressurreição que nós celebramos hoje, eu quero falar o que a ressurreição não é. O que a ressurreição não é? Ela não é a transmigração da alma para o novo corpo, ou seja, ela não é reencarnação. Não se trata de um espírito que volta a um outro corpo, como algumas pessoas acreditam e ensinam. A ressurreição de Jesus também não é o retorno da alma para o mesmo corpo apenas, como um reviver do corpo, como aconteceu com Lázaro. Lázaro foi ressuscitado ou foi reanimado, porém, ele voltou depois a morrer. A ressurreição bíblica tem a ver com voltar para o mesmo corpo, porém um corpo imortal, um corpo glorificado, como foi o corpo de Jesus. Cristo em Lucas, no capítulo 9, do verso 21 a 22, ele disse aos discípulos que haveria de ser morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Cristo veio a esse mundo com esse propósito definido. A ressurreição, então, é o ponto central, é o clímax da nossa fé. Quando nós falamos de evangelho, o evangelho é a história, mas o evangelho não é a história apenas da manjedoura, como o Natal. Nós não podemos reduzir o evangelho ao nascimento de Jesus. O evangelho não é apenas os milagres e os ensinos de Jesus. Há muita gente que gosta das histórias de Jesus, das parábolas de Jesus, dos milagres que Jesus realizou, como se isso fosse o ponto central da fé cristã. Não. O evangelho também não é apenas o Cristo pendurado no madeiro, morto por causa dos nossos pecados. Não. O evangelho tem tudo isso, mas como o ponto principal, o sepulcro vazio. Pois era necessário que Jesus se fizesse homem. Atanásio, o grande defensor da fé cristã, ele disse que aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Ou seja, foi necessário que Deus se fizesse homem para assumir a natureza humana, a fim de nos representar, para que pudéssemos, através da sua vida de obediência, ser sacrifício perfeito para a nossa salvação. Portanto, o Natal, o nascimento de Jesus, era extremamente necessário. Por quê? Adão, quando pecou, pecou como homem. Portanto, se o nó da desobediência foi feita por um homem, e olhando para a terra, ninguém foi achado capaz de viver uma vida sem pecar, era necessário assim então, que Deus se fizesse homem, para se tornar nosso representante legal. Portanto, o Natal, o nascimento de Jesus é importante. A vida e obra de Jesus também igualmente é importante, porque se Jesus, ao longo da sua história, pecasse, cometesse algum erro, ele deixaria assim então de ser sacrifício perfeito quando fosse entregue na cruz. Era necessário que a vida de Jesus não tivesse mácula alguma de pecado para se tornar o nosso representante. Nesse sentido, nós também olhamos para o madeiro, para a cruz, e percebemos que o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito exatamente porque Jesus não pecou. O autor de Hebreus, no capítulo 5, verso 9, ele vai dizer isso. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Cristo, então, ele oferece a sua morte em nosso favor. A sua morte, ela foi propiciatória. O que é propiciatória? Lá na antiga aliança, havia a chamada Arca da Aliança.
E na arca da aliança, sobre essa arca, havia uma tampa, onde tinha 2 querubins de ouro, onde os querubins estavam com suas asas cobrindo o rosto, e quando era feito um sacrifício de animal, esse sangue era colocado sobre essa tampa. O nome dessa tampa era propiciatório. Portanto, quando a Bíblia diz que Cristo, ele é a nossa propiciação, é porque o sangue dele derramado nos torna a Deus favorável. A morte de Jesus também, ela é vista como expiatória. Uma morte que expia, que redime, que purifica o nosso pecado. Nós devemos lembrar que a primeira Páscoa, celebrada no Egito, se você olhar, por exemplo, a maldição, a 10ª praga que Deus lançou na terra do Egito, ela era a morte dos primogênitos. Mas para aqueles que queriam, de fato, viver, ser aqueles que desejavam se salvar dessa praga, precisavam colocar sobre os umbrais das portas, o sangue de um cordeiro. Nesse sentido, é como se nós estivéssemos olhando para o sacrifício do cordeiro e vendo uma vida sendo trocada por outra vida. É o sangue do cordeiro sendo trocado pelos primogênitos, ou seja, Cristo ele vem como sacrifício substitutivo. É a morte de Cristo, o sangue de Cristo no nosso lugar, no lugar do nosso sangue. Portanto, a morte de Cristo ela é expiatória porque ela redime, ela purifica, ela afasta de nós a ira de um Deus que é santo sobre nós que somos pecadores. Na cruz do Calvário, Cristo assim então, ele leva sobre si os nossos pecados, ele carrega sobre si então a maldição, fazendo com que o Deus irado contra a humanidade pecadora, ele ao invés de descarregar em nós, ele despeja a sua ira sobre o seu próprio Filho. De modo que o Cristo na cruz do Calvário, suas palavras não foram apenas um grito de dor quando ele falou, Pai, por que me abandonaste? De fato, ali na cruz do Calvário, Cristo não estava vendo a face amada do Pai, mas a ira de Deus Santo, Todo-Poderoso, que usou o seu próprio Filho, para que através dele nós pudéssemos ser resgatados. Nesse sentido, se a morte, se toda a história de Cristo parasse na morte, nós não teríamos garantia de nada daquilo que Cristo realizou. Mas nós sabemos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Conforme Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 55, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sendo assim, então, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição, tendo como ponto central de tudo isso a ressurreição, é a garantia de que o que Cristo realizou chega até nós. O segundo ponto que nós olhamos acerca da ressurreição está no verso 1. No primeiro dia da semana, e eu quero chamar a tua atenção para exatamente só essa parte do verso, no primeiro dia da semana, que é o domingo. O segundo ponto, então, nos diz que a ressurreição foi um fato, é uma realidade histórica. O cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo não é um conjunto de ideias religiosas bem elaboradas. A fé cristã está centrada numa pessoa e na obra de Jesus. Quando o texto diz no primeiro dia da semana, ele está mostrando que isso se deu, que isso aconteceu num dia específico. O grande evangelista Billy Graham, ele vai dizer que o cristianismo não tem nenhuma tumba para visitar, não tem cinzas para adorar, nenhum morto para adorar, porque Cristo está vivo e viverá para sempre. Agostinho de Hipona, ele questionou, por exemplo, a primeira tentativa das pessoas de negarem que Cristo ressuscitou. Ou seja, aquilo que eu já mencionei. Os soldados foram subornados para dizer que Cristo não ressuscitou.
E aí Agostinho questiona da seguinte maneira: bem, se os soldados falaram que Cristo não ressuscitou, que o corpo foi roubado, por que eles não o impediram? Por que eles não impediram o corpo de ser roubado pelos discípulos de Cristo? Por que eles não impediram o corpo de ser roubado? Se Cristo não ressuscitou, o corpo foi roubado, os soldados viram o corpo sendo roubado e não fizeram nada. Uma outra questão: se o corpo foi roubado, os soldados não fizeram nada, então eles de alguma maneira foram cúmplices. Mas se eles não viram o corpo sendo roubado, eles não poderiam afirmar que o corpo foi roubado pelos discípulos de Cristo. Logo, essa foi uma tentativa completamente ruim de negar a ressurreição. Uma outra questão que nós devemos nos perguntar é que, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, tudo isso foi uma mentira fabricada pelo cristianismo. Quando você conta uma mentira, você conta uma mentira com a intenção de se dar bem. Eu acho que ninguém contaria uma mentira para se dar mal. A pergunta que nós devemos fazer é: quem se deu bem contando essa mentira? Paulo, por exemplo, Paulo era uma pessoa que tinha prestígio. Paulo era uma pessoa que estava bem. Ele não precisava se envolver com a religião cristã. Mas Paulo, ele tem aquela experiência, e a partir do momento que ele tem aquela experiência, ele sai de um status e passa a se tornar um fugitivo, um perseguido. Ele não ganhou nada com isso, não ganhou dinheiro, não ganhou prestígio social. Se a ressurreição foi uma mentira, Pedro, por exemplo, adotou uma mentira que lhe custou uma crucificação. Paulo adotou uma mentira que lhe custou uma decapitação. Todos os discípulos foram mortos ou sofreram de uma maneira vergonhosa, e eles jamais, diante de uma angústia, diante de uma dor suprema, afirmaria algo que eles sabiam que era mentira. Se o cristianismo prega uma mentira, se a ressurreição não aconteceu, por que eles escolheram uma mulher para ser a primeira testemunha da ressurreição? Não me leve a mal, irmãs, mas é que naquela época o testemunho de uma mulher não tinha validade. Então, se eu quero contar uma mentira, eu vou usar um recurso bom para convencer. Eu não vou pegar um relato de uma mulher para usar como prova do que aconteceu. Mas por que usaram o relato de uma mulher? Porque relataram o que de fato ocorreu. Se Cristo não ressuscitou, por que contar algo que não tinha validade para as pessoas que estavam ouvindo? Quando nós falamos ressurreição, estou falando de quê? Retornar ao corpo, mas um corpo glorificado. Só que, meus irmãos, deixa eu contar aqui uma história para vocês. As religiões gregas, as religiões romanas, as religiões da época, tirando o judaísmo, não via como algo bom ou positivo voltar para o corpo. Eles achavam que o corpo era uma coisa ruim, que o corpo era o cárcere da alma. Portanto, não havia nenhum tipo de benefício contar que Jesus ressuscitou naquela sociedade. Veja Atos capítulo 17, 31, por exemplo, quando Paulo está pregando lá em Atenas, quando ele tocou no assunto de ressurreição. Agora é demais. Não quiseram mais ouvi-lo. Logo, nós podemos ter a certeza de que a ressurreição foi um evento histórico, porque não há nenhuma tentativa de manipulação aqui da informação para nos convencer de algo que não aconteceu. É só lembrar que todos aqueles que abraçaram a fé cristã tiveram uma morte, os primeiros discípulos, muito feia, e eles jamais
morreriam, sabendo que aquilo que eles estavam defendendo, a causa da morte, era uma mentira. Terceiro e último ponto. A ressurreição de Jesus Cristo foi uma realidade, não apenas objetiva, mas também subjetiva para todos aqueles que creem. Veja o que está do verso 15 ao verso de número 17. Fala da experiência de Madalena. Ela estava chorando porque o corpo do mestre havia sumido, e ela então tem aquela experiência de ouvir a voz do mestre, e de ali naquele momento que ela ouve a voz do mestre, ela reconhece, e ela corre para Jesus. Jesus diz: não me detenhas, porque ela queria ficar segurando Jesus, como alguém que viu o mestre, ela que amava tanto Jesus, ela viu ele estar vivo, e ela segura Jesus, como se Jesus fosse escapar dela, e Jesus: não precisa me deter, calma, vá. Conte para os outros. Ainda há tempo, ainda vou ficar um pouco com vocês. Não me detenhas. Madalena, meu irmão, minha irmã, foi e anunciou a experiência do ressuscitado. É interessante que o ressuscitado poderia ter aparecido primeiramente para os seus discípulos, porque eles foram escolhidos por Deus para serem apóstolos, ou seja, enviados. Mas aqui nós vimos Madalena escolhendo, ou melhor, Jesus escolhendo uma mulher socialmente sofria de exclusão. E Jesus então, com esse gesto, ele dá dignidade e faz da mulher a primeira a ser portadora do evangelho, dessa grandiosa notícia. Os discípulos, que nós quando estudamos aqui, principalmente nessa semana que nós tivemos aqui momentos intensos de reflexões sobre a morte, sobre a traição, sobre a última ceia, sobre tudo aquilo que nós vivenciamos na Semana Santa, nós vimos que os discípulos abandonaram Jesus. Todos eles, exceto João. Nós vimos aqui que na cruz do Calvário só ficaram 4 mulheres e João, que era o mais novo de todos. E Maria Madalena era uma dessas mulheres, daquelas que não seguiu Jesus apenas ao longo do seu ministério, mas no momento de maior angústia, de profunda angústia de Jesus, ela estava ali. O que ela foi fazer no túmulo? Ela foi ungir o corpo de Jesus, porque Jesus havia morrido, e eles guardavam o sábado, então eles precisaram colocar o corpo o mais rápido possível no sepulcro, para depois assim então dar as devidas, fazer aquilo que era comum se fazer, que era a unção do corpo. E aqui então nós vimos Madalena indo ao sepulcro, e Cristo aparecendo para ela, se revelando a ela. E aqui então, com a ressurreição de Jesus, nós percebemos que não se trata apenas de um evento histórico, um evento que não tangencia a nossa alma, um evento que não fala conosco na nossa realidade, pelo contrário. O que nós podemos ver aqui é o que o profeta Isaías falou no capítulo 53, no verso 11, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ou seja, a obra de Cristo trouxe resultados que nós podemos assim então perceber na nossa particularidade, na nossa individualidade. Nesse aspecto, nós podemos dizer que, como o levantar de um novo dia, Cristo ressuscitou e, dissipando as trevas do pecado, aquecendo com os seus raios de graça os corações gélidos da morte que cada um de nós temos antes de ter um encontro com Jesus. A ressurreição de Cristo nos dá a certeza de que um dia nós também ressuscitaremos. Em Jesus a morte ela não é um ponto final, e nós hoje podemos pensar na morte como uma realidade tão presente e tão marcante diante de tantas mortes que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. A mensagem então da ressurreição, ela não é apenas um evento que se deu na história de forma objetiva, mas é um evento que se deu na história que nos toca no dia a dia, que fala a nossa subjetividade, que fala o nosso coração. A ressurreição de Cristo, então, nos mostra que a nossa morte não é um ponto final, é uma vírgula. E para aqueles que morrem no Senhor, nós não dizemos adeus, mas dizemos até breve, até logo, porque nós reencontraremos a cada um.
Em Jesus, nós podemos assim então pensar que a sua experiência é algo que nós não podemos olhar para a morte como quem não tem esperança. E quem disse isso foi o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 4, no verso 13 de Tessalonicenses. A ressurreição de Cristo nos faz ter um novo olhar em relação à vida e também em relação à morte. Quem tem Jesus olha para a vida de forma diferente. Quem tem Jesus olha para a morte de maneira diferente. A ressurreição nos faz ver a vida como algo que vai para além da simples existência biológica que todos têm. Ele nos concede, meu irmão, Jesus nos concede vida superlativa, qualitativa, vida em abundância. Eu já disse aqui que no grego, para a vida, existe a palavra bios, da onde vem biologia, mas existe uma outra palavra que é zoé, que é vida, que vai para além da vida biológica, vida física, que é a vida eterna. Jesus disse, lá em Lucas 20:38, portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Para aqueles que morrem no Senhor, nós podemos ter a certeza de que lá no céu, eles já se encontram em adoração ao Deus que não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. A objetividade da ressurreição, ou seja, aquilo que aconteceu no tempo, na história, no primeiro dia da semana. E para ficar claro, para que nenhum historiador questione em que época que aconteceu, o credo apostólico diz, padeceu sob o poder de Pôncio de Pilatos. Basta estudar o período que Pilatos viveu e você vai ver o período que Cristo morreu. E nesse sentido, essa objetividade, esse evento histórico que é a ressurreição, tangencia, toca a alma, preenche a nossa existência de vida, no sentido qualitativo, assim como nos faz olhar para a morte como uma Páscoa, ou seja, como uma passagem, porque é esse o sentido da palavra Páscoa. A morte não tem palavra final. A morte não pode nos chantagear. Para aquele que tem Jesus, diante do perigo da morte, não se sente chantageado, amedrontado, porque sabe que ainda que morra, aquele que nele crê, viverá. Um grande pai da igreja, chamado Irineu de Leão, ele vai dizer que se a cabeça do corpo, desse grande corpo que é a igreja, se a cabeça ressuscitou, nós podemos ter certeza que todo o corpo também ressuscitará, que todo o corpo se erguerá. Portanto, meus irmãos, diante das falsas acusações acerca da ressurreição de Jesus, o que nós podemos dizer? É o que Paulo disse em Romanos 3:4, que Deus seja verdadeiro e mentiroso, todos os homens, todo o homem. Cristo de fato ressuscitou. Lá nos dias de Jesus, tentaram dizer, ele não ressuscitou. E nós vimos que os argumentos são falaciosos. Os teólogos liberais disseram, não, Jesus ele não morreu de verdade. Ele ficou como se fosse morto. Botaram ele dentro do sepulcro, mas de madrugada ele acordou. Ele removeu a pedra e saiu. Meu Deus, olha como tão maligno é o coração do homem. Como um homem que apanhou o dia todo, foi crucificado, foi colocado dentro de um sepulcro, conseguiu levantar de madrugada, remover uma pedra enorme, passar pelos soldados e ninguém viu isso. Olha a mente fantasiosa do incrédulo, daquele que não quer enxergar o que é óbvio. Cristo ressuscitou, e se Cristo ressuscitou, um dia ele voltará, porque ele é fiel e verdadeiro para cumprir suas promessas, e o que o homem tem medo é que um dia haverá de prestar conta de tudo que fez a ele, que veio como cordeiro, que veio como misericordioso, mas voltará como o supremo juiz do universo, como o leão da tribo de Judá.
Na perspectiva subjetiva, pessoal, a ressurreição provoca, ainda hoje, mudança na vida de milhares de pessoas que largam tudo para seguir Jesus. Paulo largou tudo para seguir Jesus. Os apóstolos largaram a vida que tinham para seguir Jesus. Traficantes ouvem a mensagem do Evangelho, largam armas para seguir Jesus. Viciados deixam de consumir drogas para servir a Jesus. O pecador larga a vida de pecado e de imoralidade porque encontraram a pérola de grande valor, porque encontraram algo que deu sentido à sua existência, que fez com que ele largasse tudo, e tudo foi submetido à análise daquilo que eles encontraram. E quando eles olharam para Jesus, eles viram que não há outro como ele, não há nada de mais precioso, não há ninguém que pode preencher a alma do homem como Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, pensar na ressurreição hoje, com tantas mortes, por Covid e outras também, pensar na ressurreição num contexto tão forte de pandemia que nós estamos vivendo e que não sabemos quando terminará. Falar da Páscoa, ou seja, de Cristo ressuscitado, é ter uma mensagem de esperança para todos aqueles que sofrem, pois Cristo é aquele que nos promete. E quem andou com ele aqui na terra, certamente ele faz questão de andar com cada um na eternidade. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdadeiro, eu não estaria dizendo isso. Vou para o Pai preparar um lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Quem anda com Jesus na terra pode ter certeza que andará com ele na eternidade no céu. Jesus disse que aquele que nele crer já tem a vida eterna. Tanto a vida eterna é uma realidade que você pode desfrutar agora. É um princípio de vida que é colocado no coração, que se estende para a eternidade. O homem pode viver 70, 80, 90. Eu vi uma reportagem de um senhor de 110 anos, de um negão, estava com medo de tomar vacina. 110 anos, cara, que bênção. Mas eu confesso, irmão, quantas pessoas de 110 anos você já conheceu? Uma certa feita colocaram lá nas redes sociais. Fulano de tal completou 105 anos, estava muito triste porque os seus amigos de infância não puderam comparecer. Por mais que você viva muito, irmão, a vida é pequena. Mesmo que você perca um parente com 80, com 100, você vai chorar. Você vai agradecer a Deus pelo tempo de vida, mas você vai chorar. Porque aqui nessa dimensão você não mais terá contato. Por mais que seja longa a vida, nós não fomos criados para a morte. Fomos criados para a vida, uma vida sem fim. Mas uma vida sem fim com qualidade. Portanto, se você quer ter essa vida sem fim com qualidade, você precisa, com o coração, crer e com a boca confessar que Cristo é o Senhor e ressuscitou dentre os mortos, entregar a sua vida para Ele. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se ainda você não confessou o senhorio de Cristo sobre todas as coisas na sua vida, eu não sei o que você está esperando, meu irmão, porque não há nada melhor do que Jesus. Aqui logo no início, no prelúdio, nós cantamos uma música, Jesus, quão doce tu és, em um tempo de vida amarga. Experimente a pessoa bendita de Jesus, que preenche o coração, que dá sentido à vida e garantia da eternidade. Portanto, podemos concluir aqui nessa noite
O que está lá no verso 18: então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Nós vimos aqui nessa noite que a ressurreição de Jesus é o ponto central da nossa fé. Nós vimos nessa noite que a ressurreição foi um fato, de fato, histórico, redundância. Foi um fato histórico. O cristianismo não é ideias, não é filosofia, mas é fé numa pessoa, que é a pessoa de Jesus. E nós vimos aqui que a ressurreição não é apenas uma realidade objetiva, mas ela é subjetiva, ela toca o nosso coração. A fé cristã não é um fideísmo, nós não acreditamos de forma cega. Nós temos bases o suficiente para crer em tudo aquilo que a palavra nos transmite. E assim como Madalena teve a sua experiência pessoal do encontro com Jesus, que tangenciou, que tocou o seu coração, e posteriormente os discípulos também foram anunciar aos outros aquilo que havia acontecido. Isso significa dizer que aqueles que têm um encontro com Jesus não pode ficar calado diante dessa maravilhosa mensagem, pois se Cristo ressuscitou, aleluia, verdadeiramente Ele vive, nós precisamos compartilhar com o mundo essa mensagem, pois o Evangelho é poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Que essa mensagem, meu irmão, minha irmã, do Evangelho, produza no seu coração uma nova perspectiva da vida, que a tua vida seja fundamentada e baseada em coisas que de fato fazem sentido. Lance fora todo o lixo do fermento velho do pecado e viva uma vida de qualidade para Deus em Cristo Jesus. Que essa mensagem do Evangelho faça você olhar para a morte numa outra perspectiva. A morte é tão somente uma Páscoa, uma passagem, na certeza de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu olho para a morte como um meio de passar para a vida. Que sejamos então, diante da morte, revestido de esperança da vida, tanto aqui e agora, como para além túmulo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos. Ore comigo, renovando essa aliança que nós temos com esse Deus. Pai bendito, em nome de Jesus amado, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e nos dá a garantia da vida eterna. Todos aqueles que depositam a fé nele. Te pedimos nessa noite, ministra aos nossos corações, de forma poderosa, essa certeza que essa Páscoa cristã, que é a celebração da ressurreição de Jesus, fale de forma muito singular nessa noite nos nossos corações. Que possamos sair daqui, dessa igreja, desse templo aqui, cheio de esperança, com uma nova perspectiva de vida, não deixando que a morte venha nos chantagear, que a morte não tenha sobre nós uma palavra que nos amedronte, mas que sejamos diante da morte aqueles que anunciam a vida e têm esperança na realidade futura. Como o Senhor mesmo disseste, eis que faço nova todas as coisas, que o Senhor haverá de enxugar toda lágrima, conforme o profeta Isaías disse. Nós cremos, seu Pai, poderosamente nessa verdade que aqui nessa noite nós ouvimos do Evangelho. E que sejamos portadores, multiplicadores dessa boa notícia, para que outras pessoas tenham a mesma esperança que nós temos por Cristo Senhor nosso. Amém.